Bom dia para quem é de dia, boa tarde para quem é da tarde, boa noite para quem é da noite. Então, essa aula é direcionada aí para a galera aí do terceiro ano, beleza? É uma aula de filosofia com o tema, com o objeto de conhecimento Aristóteles e a educação para as virtudes, né? Virtudes morais, as virtudes intelectuais. Começa assim, ó. De todos os grandes pensadores da Grécia Antiga, Aristóteles, que viveu entre 384 a 322 anos antes de Cristo, foi, né, o que mais influenciou a civilização ocidental. Até hoje, o modo de pensar e produzir conhecimento deve muito ao filósofo. Foi ele o fundador da ciência que ficaria conhecida como lógica, e suas conclusões nessa área não tiveram contestação, né? Não contestaram de forma alguma até o século XVII. A educação para Aristóteles é o caminho para a vida pública. Prossegue dessa maneira, ou seja, cabe à educação a formação do caráter do aluno. Ou seja, perseguir a virtude significaria aí o quê? Em todas as atitudes buscar o quê? A justa medida, a medida correta em tudo aquilo que for fazer, ou seja, nem de mais nem de menos, ou seja, tem que ter um equilíbrio, né? Você, né, dentro de sua situação, de suas circunstâncias, você tem que saber bem as escolhas que você vai fazer, ou seja, é a medida justa, é um meio justo, né? Ou seja, tem que ter uma prudência, né? A sensatez, ou seja, encontrar o meio termo ou a medida justa dentro de tudo aquilo que você for fazer, que você for agir, né? Ou seja, o que não é de mais nem de pouco, né? Nas palavras aí do filósofo. Um dos fundamentos do pensamento aristotélico é que todas as coisas têm o quê? Uma finalidade. É isso que, segundo o filósofo, leva a todos os seres vivos a se desenvolver de um estado de imperfeição, né, que é somente um embrião, a outro de perfeição, né, correspondente ao estágio ali da maturidade da sua reprodução. Nem todos os seres conseguem ou têm a oportunidade aí de cumprir o ciclo em sua plenitude, né? Porque acontece várias coisas. Alguns podem nascer com algum tipo de deficiência, não conseguem se desenvolver, chegam a morte chega antes mesmo de chegar ali à maturidade. Ou seja, por ter potencialidade, o ser humano tem essa potencialidade de alcançar aí, o mais perto da perfeição, né? Através do quê? Da ação, do hábito. Ou seja, potencialidades múltiplas. O ser humano só será feliz e dará o seu melhor, a sua melhor contribuição ao mundo se o quê? Se desfrutar das condições aí necessárias para desenvolver o seu talento. Se o ser humano está vivendo numa condição que não oferece ali as condições necessárias para o seu desenvolvimento, não tem como seu talento, suas habilidades se desenvolverem também. Vai desenvolver, mas não vai desenvolver de forma plena, né? Ou seja, alcançando ali o mais próximo da perfeição. Ou seja, a organização social e política em geral, né, e a educação em particular, tem essa responsabilidade aí de quê? De fornecer essas condições aí para o desenvolvimento aí da sociedade, da organização social, do meio social. Imitação e princípio do aprendizado aí para esse filósofo aí, para o Aristóteles. O Aristóteles não era como Platão, né? Um crítico da sociedade e da democracia ateniense. Ao contrário, ele considerava o quê? A família, como se constituía na época, o núcleo inicial da organização das cidades. Ou seja, a primeira instituição ali para dar início à sociedade, à família. E a primeira instância da educação. É o primeiro ambiente de educação, né? de valores, de que se ensina ali valores à criança, né? Hábitos. Ele também atribuiu, no entanto, aos governantes e aos legisladores o quê? O dever de regular e vigiar o funcionamento o quê? Das famílias
para garantir que as crianças crescessem com saúde, né, e obrigações cívicas. Por isso o Estado deveria também ser o único responsável pelo ensino. Ou seja, na escola, o princípio do aprendizado seria o que então? A imitação. Segundo ele, os bons hábitos se formavam nas crianças, né, por meio da imitação. Ou seja, por meio do exemplo do adulto. A criança ela vai imitar o adulto, né? Ela vai imitar as ações, o que o adulto faz, ela vai ser o exemplo, né, o adulto. Ou seja, quando o conteúdo dos estudos, né, quanto ao conteúdo dos estudos, Aristóteles viu o quê? Com desconfiança, porque o saber útil, né, uma vez que cabia aos escravos exercer a maioria dos ofícios considerados indignos dos homens livres. Ou seja, ele olhava com determinada desconfiança nesse sentido. Então, pessoal, o que é que acontece aí nesse sentido? O Aristóteles, ele faz uma distinção entre virtudes morais e virtudes intelectuais. Em primeiro lugar, né, o autor procura o quê? Distinguir entre essas virtudes. Segundo, defende que somente essas últimas, né, que as intelectuais, as virtudes intelectuais, elas podem ser adquiridas via instrução. Ou seja, elas podem ser ensinadas, as virtudes intelectuais. Você pode aprender por meio do ensino. E ele defende que a ideia de educar o cidadão é formar, né, o cidadão que nas virtudes. E que as virtudes morais, enquanto próprias do caráter, não podem ser ensinadas, porque é algo já da natureza do ser humano. É algo que é construído ali também pelo hábito, né, e que já vem de uma natureza. O que a natureza cria, né, a gente não tem como modificar. Ou seja, ensinar como outra pessoa deve ou não agir, né, não é transmissível. Ou seja, é teórico, é uma teoria, mas quem vai tomar a decisão de agir ou não corretamente vai ser somente a pessoa e dentro da construção aí do seu caráter. Ou seja, para entendermos essa concepção aristotélica, é necessário que levar em conta dois aspectos: a divisão dos saberes por ele propostas, e que é em teorético e prático. Vocês vão me desculpando aí a questão que eu tô um pouco alérgico, não tem? Mas tá tranquilo. Então, primeiro, a gente tem que saber o que é o saber teórico, né? É atividade contemplativa, produtiva, teórica, né? Ou seja, tem como objetivo conhecer as coisas como são. No caso aqui a gente está conhecendo aí um pouco sobre as virtudes morais e intelectuais de Aristóteles, né? Um pouco sobre a história do Aristóteles também. E o saber prático? Aí já é a ação, né? Já é a prática em si mesmo. Ou seja, de respeito ao papel central do hábito. Ou seja, no dia a dia mesmo. Que o hábito assume na aquisição da virtude moral. Você tem o hábito de fazer as coisas corretas, certo? Fazer o bem, né? Tomar as escolhas corretas, devolver um troco quando eles te passam um troco a mais, um dinheiro a mais. Quando você encontra uma carteira no chão, você tem um hábito de devolver o dinheiro. É nesse sentido de fazer as escolhas corretas, né? Ou seja, a construção do caráter vai se desenvolvendo aí, essa disposição de caráter, né? Aí você vai tendo uma disposição devido ao que? Aos seus hábitos, né? Ou seja, diz respeito aí ao papel central do hábito. Aristóteles, né? Ou seja, ele fala o seguinte: nenhuma das virtudes morais pode ser engendrada em nós por natureza, pois nada do que existe por natureza pode ser mudado pelo hábito. Tranquilo? Então, aquilo que a natureza fez daquela forma lá, nada pode ser mudado pelo hábito. E ele nos apresenta um conceito de praxis, que é uma palavra grega que significa atitude, significa ação. E essa ação visa o quê? O aprimoramento do sujeito, que age, e a mudança por ele gerada é interna, dentro de si, né, dentro do sujeito. Aristóteles afirma o quê? Que a vida é ação e não somente produção. Nesse sentido, a natureza da educação é o quê? Mediante as virtudes. A educação mediante as virtudes tem que ser buscada no âmbito da praxis, que é no âmbito da atitude, no âmbito da ação. Uma vez que se refere à ação a ação ela trata de gerar o quê? Uma transformação interna na pessoa, no agente. Ou seja, a ética tem por base o que é a praxis,
A atitude, a ação, que tem como centro o quê? Essa ação e essa atitude tem como centro o quê? As virtudes, que é fazer o certo, que é fazer o correto, que é ter essa atitude bonita, né? Você tem uma imagem de uma pessoa virtuosa, que faz o bem, um bom cidadão, certo? Uma pessoa que faz boas escolhas, toma boas decisões, né? Tranquilo? Então vamos passar aqui por algumas questões para a gente dar uma reforçada. Primeira questão. A educação para Aristóteles é um caminho para a vida pública, né? Ou seja, cabe à educação a formação do caráter do aluno. Ou seja, perseguir a virtude significaria que em todas as atitudes buscar o quê? Letra A, o eros. B, o conhecimento. C, o justo meio. Ou D, vencer ou ganhar. Ou seja, nesse sentido aí, a alternativa correta é a letra C, a justa medida, o justo meio. Então, pessoal, a justa medida é isso, né? É uma medida equilibrada, ou seja, nem de mais, nem de menos. O exemplo da alimentação, né? Se você come muito, você vai engordar, ter problemas de saúde, obesidade, vai acarretar aí vários problemas. Se você não se alimentar, você vai sofrer com a desnutrição, com o corpo fraco, certo? A fraqueza, ficar magro. Então, tem que ter a medida, né? Você tem que escolher bem os seus alimentos, assim como as nossas atitudes, nossas escolhas. É agir, né, com consciência, de maneira equilibrada. Por exemplo, agora eu estou no perfeito uso das minhas faculdades mentais, né? Eu não estou nem triste por causa de alguma coisa, e nem com raiva de algo ou de alguém, por exemplo. Então, eu estou no momento que eu posso decidir, né, por exemplo, da melhor maneira possível. Agora, se eu estou com raiva, com ódio, né, numa circunstância, eu posso acabar tomando atitudes aí que não valem a pena, que eu vou me arrepender, por exemplo, né? Devido à situação. E devido também eu ter essa, como é que eu posso dizer? Esse hábito, né? Na hora da raiva, do ódio, eu tomar decisões precipitadas, né? E na hora da tristeza também. Então, é muito importante saber controlar também essas emoções e sentidos para poder tomar a justa medida nessas horas difíceis, né? Tranquilo? Então vamos lá para a questão número 2. Por ter potencialidades múltiplas, o ser humano só será feliz e dará o seu melhor, sua melhor contribuição ao mundo, se o quê? Se desfrutar aí das condições necessárias para desenvolver o seu talento, certo? Ou seja, a organização social e política, né, em geral, e também a educação, em particular, é que tem essa responsabilidade, o quê? De contribuir, de dar as condições necessárias aí para o desenvolvimento aí desses talentos aí que precisam ser desenvolvidos. Ou seja, em particular, tem a responsabilidade de quê? Letra A, fornecer o quê? Essas condições. B, fornecer objetos de conhecimento. C, incentivar os alunos. D, julgar as habilidades e competências dos alunos, né? Parece aqui ser todas, né? Mas, segundo o conteúdo, a gente tem que seguir essa orientação, ou seja, tem a responsabilidade de fornecer as condições necessárias aí, né? Para desenvolver essas habilidades. Ou seja, a alternativa correta é a letra A, fornecer essas condições. Tranquilo? Então, bora lá para a questão número 3. Por isso, o Estado, ele deveria também ser o único responsável pelo ensino, segundo Aristóteles. Ou seja, na escola, o princípio do aprendizado seria o que? A imitação. Segundo ele, os bons hábitos se formavam nas crianças pelo exemplo. Letra A, dos livros, dos sábios, dos políticos ou dos adultos. Nesse caso aí, as crianças formavam nas crianças, por exemplo, dos adultos. Ou seja, a alternativa correta é a letra D, né? Ou seja, dos adultos. As crianças, elas imitam o que os adultos fazem. Número 4. A palavra praxis tem significado de, letra A, moral, hábito,
C, virtude, ou D, ação. A alternativa correta é a letra D, ação. A palavra praxis é uma palavra grega aí que significa atitude, né? Agir. Então, galera, o Aristóteles, esse é um dos filósofos mais importantes aí da história da filosofia, né? Ou seja, ele viveu aí cerca de praticamente aí 3.000 anos atrás e continua sendo bem atual, bem estudado, né? Pesquisado em todas as universidades mais importantes do planeta, em Harvard, todas as universidades do nosso país estudam Aristóteles, né? Em praticamente todas as áreas de conhecimento, né? De profissão, medicina, jornalismo, arquitetura, urbanismo, ou seja, ele tem contribuições em praticamente todas as áreas do desenvolvimento. Aristóteles ele nasceu em Estagira, né, na Grécia. Ele ficou órfão ainda aos 18 anos. Ou seja, mudou-se então para Atenas, né, para onde frequentaria ali a escola de Platão. E ele acabou ficando ali na escola de Platão ali por 20 anos. Só que insatisfeito, né, com a nova direção da academia, isso após a morte do seu mestre Platão, em 347 anos antes de Cristo, ele deixou a Atena, fundou sua própria escola em Assos, né, e percorreu inúmeras ilhas gregas, como uma espécie de professor visitante. A grande mudança na sua vida ocorreu em 342 anos antes de Cristo, quando ele foi convidado por Felipe II, né, rei da Macedônia, para ser preceptor de Alexandre, ou seja, o garoto de 13 anos que estava destinado aí a conquistar o mundo e a merecer o título de grande, né? Ou seja, Alexandre o Grande, foi aluno aí do Aristóteles. Então, dessa maneira aí, reuniram-se assim, né, o maior filósofo e o mais genial político da antiguidade, que é o Aristóteles e o Alexandre o Grande. Após a subida de Alexandre ao trono, Aristóteles regressou, né? Voltou à cidade de Atenas e fundou o Liceu, né, que ele dirigiria durante 10 longos anos aí com grande sucesso. Aristóteles dava cursos sobre os temas mais difíceis e fazia conferências aí a grandes públicos. Beleza? Ou seja, o Aristóteles ele é conhecido como o mestre, né, dos que sabem. Com Platão, Aristóteles criou o que? O núcleo propulsionador de toda a filosofia aí, posterior a ele. Mais realista do que seu professor, Aristóteles percorre o que? Todos os caminhos do saber, da biologia, a metafísica, a psicologia, a retórica, política, da ética, a poesia, ou seja, é impossível aí resumir aí a fecundidade do seu pensamento em todas as áreas do conhecimento, né? Então, qual é o grande problema, né? Um dos grandes problemas, na nossa vida, né? Na maioria das vezes, é que somos vítimas das situações que nós mesmos criamos, certo? Nós mesmos nos limitamos e queremos desviar das adversidades, dos problemas, como se fosse possível. O que eu quero dizer com isso? Não é a injustiça em si mesmo que nos fere, mas sim sermos vítimas dela, né? Ou seja, somos jovens e não estamos o quê? Preparados ainda para fazer as melhores escolhas, né? Ou seja, às vezes existe pessoas aí com essas habilidades inatas, né? Mas a maioria delas não estão. Os jovens não estão preparados para fazer as melhores escolhas e saber os resultados que vêm logo depois dessas escolhas. Ou seja, não temos o hábito de refletir sobre essas questões, né? Na maioria das vezes não sabemos nem mesmo o que queremos para nossas vidas, para o nosso projeto de vida, que tipo de carreira que eu vou seguir, ou seja, ainda jovem. Alguns sim, é raro, é raridade quando alguém sabe disso, quando alguém se destaca nesse sentido. Ou seja, não temos aí, não ter um projeto de vida definido, é um problema. Não saber o destino é um problema. Onde eu quero chegar ao terminar o ensino médio é um outro problema. Ou seja, para quem não sabe o que quer, para onde vai, qualquer caminho vai servir. Ou seja, que conhecimentos eu vou ter? Que tipo de pessoa eu vou ser? Eu vou me transformar?
por exemplo? E depois, nos próximos 5 e 10 anos, como eu me vejo, né? Onde eu vou estar? Que tipo de pessoa, né? Que tipo de problemas que impedem você de alcançar sua felicidade, por exemplo? E que tipo de problemas impedem você de alcançar os resultados que você quer, os objetivos, os sonhos que você quer? Ou seja, são problemas aí que impedem de você fazer a escolha correta e ter o resultado que você espera. Tranquilo? Ou seja, são problemas que fazem você, né, agir de maneira errada, fazer escolhas erradas. E esses problemas estão aí presentes no nosso dia a dia, nos nossos hábitos, que às vezes a gente nem percebe que tem esses hábitos aí no dia a dia, mas que estão contribuindo aí para o insucesso da gente, né? Nas pequenas atitudes, nas pequenas escolhas. E que a médio e longo prazo isso tem um potencial muito grande aí de fazer com que você não chegue aonde você deseja, né? Ou seja, sua saúde, sua carreira tem que ser prioridade. Isso tudo acontece o quê? Por falta aí do conhecimento, de desenvolver, de desenvolver o autoconhecimento nesse caso, né? Então, gente, o que é que vocês têm que saber? Que cada um de vocês nasceram aqui para vencer, para superar os desafios, para surpreender as pessoas, né? Para fazer as melhores escolhas. Vocês nasceram aqui para viver bem, para serem felizes e viver os seus melhores sonhos, ou seja, com prosperidade. O que você está esperando, né? O que acontece? Você é o líder do seu destino. Você é a sua maior motivação. Então tenha certeza e leve isso sempre em mente. Ou seja, o momento, né, é esse. O momento é sempre o agora. É dedicação total, né? É alcançar os seus limites e superá-los, né? Ou seja, a gente deve estar sempre, né, sempre motivado e sempre superando aí nossos limites. O melhor caminho é esse. É o do conhecimento, é o da instrução, é o da boa conduta moral. Esses são suficientes para alcançar o quê? Sua prosperidade, sua felicidade, né? Se praticados de maneira correta. Ou seja, nós somos os únicos aí representantes dos nossos sonhos aqui na Terra. Então não deixe aí, né, o tempo simplesmente passar. Não deixe seus sonhos simplesmente morrerem, né? Ou seja, invista em você mesmo, tenha foco, né? Ou seja, hoje pode estar difícil, sim, mas com trabalho, dedicação, consistência, pode ter certeza, amanhã vai ser muito melhor, vai ser muito mais agradável. Ou seja, não tenha medo de crescer. Ou seja, você, né? Você é maior do que todas as suas dificuldades. Então, Aristóteles mostra isso pra gente, né? Ou seja, somente essas pessoas, né? As pessoas, aquelas que fazem o bem, são as únicas pessoas que podem aspirar, alcançar na vida, ou seja, a felicidade aí, na qual todos querem, né? Então, galera, dito tudo isso aí, né? O Aristóteles fala que nos tornamos o que somos dessa maneira, através do hábito. Ou seja, os homens, né, eles se tornam bons engenheiros construindo, se tornam bons professores estudando, instruindo, dando aula, se tornam bons músicos tocando. Da mesma forma, um homem torna-se justo, né, praticando atos justos. Não tem como eu me tornar justo praticando atos ruins, atos maldosos, né, atos maus. Ou seja, um homem se torna um bom ou mau músico por tocar bem ou por tocar mal. Se torna justo por ter atos justos ou por ter atos maus. Assim é em todos os campos das nossas vidas, né? Ou seja, a excelência só é alcançada por meio da prática. Ou seja, somente a prática que leva à perfeição. Ou leva, não seja, a perfeição de atos muito ruins, né, que vão te levar ao declínio, ou a perfeição de atos muito bons. No caso, a perfeição é sempre para o Aristóteles como uma flecha, né? Você lança ela no seu alvo, lança ela para cima, geralmente, né? É sempre em frente, sempre de uma forma positiva. A perfeição, o belo, o mais bonito, os atos mais justos, né?
a felicidade, a boa música, sempre nesse sentido aí do bem e do melhor, né? A mesma situação se aplica aos desejos, né? Às raivas, né? Por se comportarem da mesma forma e do mesmo modo em todas as circunstâncias. Algumas pessoas se tornam moderadas, né? Amáveis, e outras se tornam o quê? Concupiscentes ou irracíveis, irracionais, né? Devido a essa oscilação, essa tendência de se deixar levar pela raiva, pelos sentidos. É por isso que devemos fazer o uso aí da razão, de nossas escolhas, né, e atividades. Ou seja, devemos sempre desenvolver nossas atitudes e atividades de maneira racional, certo? Isso aí é o que? É Aristóteles, né? Aristóteles que nos dá essa orientação. Então a felicidade para Aristóteles corresponde o quê? Ao hábito continuado da prática das virtudes, da prática da prudência. Por sua própria natureza aí, os homens buscam o bem, buscam a felicidade, mas esta busca só pode ser alcançada pela virtude. E a virtude é entendida aí como a excelência, beleza? Então é isso, pessoal. Esse aí é o Aristóteles. É lógico que eu tenho mais conteúdo sobre ele para passar, mas chegando aí, o tempo nosso aí já está acabando, né? A aula aí é de 30 minutos, né? Geralmente a gente chega, senta, perde um tempinho até passar o conteúdo. Então, forte abraço aí e até o próximo conteúdo aí, galera. Valeu, terceiro ano!